Olá, mi gente, sejam bem-vindos ao Litex Espanhol. Muito bom voltar a falar com vocês. Olha aqui nossa camisa, que coisa tão bonita. Olha, quer conferir essa camisa, preço, essas coisas? Já tá aqui o contato, ó, mesmo contato do curso. Olha aí, ó. Anotou? Fala comigo lá, tá? E a gente vai estar conferindo e negociando tudo isso aí. Olha só, a gente vai falar hoje sobre um tema que eu já quero falar há bastante tempo aqui no canal, que é sobre o acento diacrítico. O acento diacrítico no espanhol ou acento diferencial. Eu quero falar faz tempo já sobre esse assunto. Porque assim, uma grande dificuldade que existe quando se está aprendendo espanhol é que às vezes a gente encontra categorias parecidíssimas. Como, por exemplo, el sem acento e el com acento. Isso pode te confundir quando você está estudando espanhol, quando você está lendo espanhol, quando você está aprendendo. E às vezes quando você nem sabe espanhol e diz: "Não, mas o espanhol é super fácil. Eu consigo entender facilmente sem nem estudar." Será? Então, vamos lá. Vamos conferir. Muito bem. Gente, o acento diacrítico, o acento diferencial, ele tem um propósito apenas: diferenciar categorias que se escrevem de forma igual. E perceba, a pronúncia também é igual. Por quê? Porque em espanhol, mesmo com este acento aí, ó, do el, sem acento, ou el, olha só, com acento, eu pronunciei do mesmo jeito, tá bom? Sempre fechado, tá? Esse som é sempre el. Você vai ver alguém falando el mais aberto, mas quando a gente estuda mais a fundo a língua, a gente vai perceber que esse acento, ele não tem o mesmo som do português. Então, não existe só essa palavra, mas eu vou dar aqui 3 outros exemplos. Então a gente vai aprender 6 exemplos aí, bem interessantes, que vai entrar aí na sua cabeça para você nunca mais esquecer sobre essa história do acento diacrítico. Vamos começar então com el, sem acento, e el. A gente já falou sobre os artículos definidos aqui, e quando a gente estava começando, quando essa câmera nossa era uma vergonha. Mas veja, o el sem acento é o artículo, tá? Ele traduzindo é o nosso o artículo definido masculino singular, enfim. Esquece essa nomenclatura e pensa nele como o. Quando eu digo, por exemplo, el coche de mi padre es azul, eu estou me referindo ao o carro, tá? O contrário de el seria lá. Só uma dica aqui para você lembrar do artículo feminino, tá? Lá. O plural de el é los, tá bem? Isso aqui, artículo. Quando a gente vê então o el com acento diferencial, perceba, ele é a terceira pessoa do plural. E se você não gosta de nomenclaturas, como eu também, tá, eu gosto um pouco porque eu gosto muito de gramática, mas significa ele. Então, ele é meu amigo. Professor, se eu às vezes me confundo, porque assim, eu vou ter que ficar decorando essa história de acento e sem acento? Não. Muitas vezes você vai ter o contexto para te ajudar. Quando eu digo assim, ó, ele é meu amigo, tá meio que na cara que o contexto tá deixando isso, mas tá nos ajudando aqui com essa história, não é? Agora vamos para outra categoria aqui. Vamos para o mi com acento e o mi sem acento. O mi sem acento é o possessivo, tá? Por exemplo, mi cuaderno es negro. Ou mi camisa está hermosa. A gente já estudou o possessivo aqui, inclusive você pode dar uma olhada aí, tá? A gente botou música, botamos aí vídeo, teatro sobre o possessivo. E aí você vê o possessivo funcionando. Mi camisa. O plural de mi em espanhol é mis. Se eu tivesse outra camisa aqui para exemplificar, mis camisas. Mi, sem acento, possessivo, meu, tá bom? E se for o mi com acento, você vai estar falando, usando a palavra mim, que é um problema para quem fala português, porque a gente às vezes fala, para mim falar alguma coisa. Isso é muito comum na linguagem, principalmente da rua. O pessoal fala muito na linguagem informal, né? Esse para mim fazer algo, né? Antes do verbo aí no infinitivo. Gente, aí nesse caso seria para eu fazer, tá? Não viaja, tá bem? Para eu fazer algo. Mas esse mim, que pode ser usado no fim da frase, por exemplo, olha, você pode dar isso para mim? Agora, se você acrescentar um verbo aí, não é mim, é eu, tá? E aí, nesse exemplo do mi com acento, significa esse mim. Dame isso a mim. Dame isso a mim. Você pode dar isso para mim.
tá certo? Mi com acento min. E isso é assim que funciona o acento diacrítico com o min, esse pronome aí, tá certo? Vamos então para uma outra categoria que pode nos confundir bastante com essa questão do acento diacrítico. O tu sem acento significa teu, é do possessivo, tá? Teu. Por exemplo, tu puedes tener tu camisa. Tu, em espanhol, se chama remera. Remera, muita gente chama remera isso aqui, tá? Tu remera es negra ou preta, tá? Tu, tua, tá certo? E no caso de vocês ouvir o tu com acento tu, é o pronome pessoal. Quando eu estou falando com uma pessoa aqui, ó, você aí que está me ouvindo agora, por exemplo, é tu. Eu vou falar, olha, tu estás estudando comigo. Tu estás, tu. Perceba que ele se conjuga do mesmo jeito no português, tu estás. Só que é tu com acento no espanhol e no português é sem acento. Lembra? Pode se confundir um pouquinho às vezes por conta deste acento diferencial quando você encontrar isso. Existem outras categorias, por exemplo, a palavra te, sem acento, né? Eu tô falando eu vou te dar algo. Te puedo dar algo, esse te puedo é de ti, tá? Posso te dar aqui, é claro que a ordem sintática muda, né? Te puedo dar algo. E existe a palavra te com acento, que é chá. Veja, que aí a gente já está passando de te pronome para um te substantivo, tá? Com acento. Então existem outras categorias, mas acorde para isso. Existem essas categorias que vão ser diferenciadas por acento e vai ser categoria totalmente diferente, tá bom? Não é como o nosso tem, que quando está no plural recebe o acento circunflexo, mas é a mesma coisa, é de ter, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí com este tema. Um forte abraço e hasta la próxima!